Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para você. Veja aqui o que nós trouxemos hoje. Uma coisa muito bacana que refere-se a isso aqui. Sabe o que é isso? Sabe que nós percebemos que à nossa volta tem muita matemática, tem muita medida. E aqui é uma medida. Você já pensou? Qual a velocidade que você gasta para sair da sua casa? Você utiliza a velocidade da sua casa até a escola. Então, olha essa aqui, em um ônibus, será qual a velocidade que está praticando esse ônibus? A gente se depara com essas medidas constantemente, né? Dessa velocidade. Também, quando estamos correndo, fazendo aí um Cooper, qual é essa velocidade? Quantos metros eu estou correndo? Quantos quilômetros nós estamos correndo? A que tempo? Que tempo que nós estamos gastando? Vocês estão vendo que tudo a gente refere, está referindo-se a medidas. Carregando uma caixa. Qual é a massa dessa caixa? Estamos medindo o que às vezes chama de peso, né? Mas é a massa da caixa. Então, o calor, o frio, a temperatura, tudo isso nós medimos. Qual é a sua temperatura? Quando você está com febre, qual é a temperatura que você está? Então, o tempo todo, olha, bebendo 1 litro d'água, a capacidade aí, a medida da capacidade, quando a gente está pensando nessa garrafinha de água, quando a gente vai à feira, ao supermercado, compramos aí 1 quilo de tomate, estamos medindo a massa desse tomate e quanto nós estamos pagando por ele? Então, estamos pagando, também é uma medida. Então, é sobre tudo isso, sobre medidas que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar sobre problemas. Nós vamos resolver aqui alguns probleminhas sobre medidas envolvendo grandezas. E essas grandezas, como eu disse para vocês, olha, pode ser temperatura, pode ser de massa, pode ser capacidade, pode ser velocidade, são várias medidas que nós vamos discutir hoje. E espero que você aprenda tudo, tá bom? Vamos lá? Bom, então olha só, trouxemos uma medida também que é volume. E o que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo no espaço e envolve 3 dimensões. Sabe quais são essas dimensões? Olha, é o comprimento, a largura e a altura. Então, aqui nós temos um exemplo de um cubo, que nós temos essas medidas e vamos calcular aqui o volume. Esse cubo aqui, podem ver que ele tem 1 metro de comprimento, por 1 metro de altura, por 1 metro de largura. Então, eu multiplico essas 3 dimensões, eu posso fazer assim, 1 metro vezes 1 metro vai dar 1 metro ao quadrado. 1 metro ao quadrado vezes 1 metro, então eu terei 1 metro cúbico, que é, então, o volume desse cubo. O metro cúbico é a unidade padrão para o cálculo de volume. E, às vezes, em capacidade, mas capacidade a gente usa o litro, né? Usamos o metro para volume e para capacidade usamos, então, o litro. E qual a relação do volume com a capacidade? Simples. A gente pode até fazer, assim, você pode fazer na sua casa e eu lanço para você um desafio. Pegue um recipiente que tenha 10 centímetros de largura por 10 de altura por 10 de comprimento, 10 centímetros, que é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico. Se você construir esse recipiente, você vai perceber que ali vai caber exatamente 1 litro d'água. Então, a relação de volume e capacidade, elas são grandezas distintas, mas nós podemos fazer essa relação de que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. E 1 litro é a mesma coisa de 1000 mililitros, certo? Então, 1 litro é a mesma coisa que o que mesmo? 1 decímetro cúbico, isso mesmo. Então, o volume, ele refere-se ao espaço que um corpo é capaz de ocupar.
E o que vai dentro ali, ó, por exemplo, o líquido, né, que vai nesse recipiente, aí nós chamamos de capacidade. Então, que se refere à quantidade de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Entenderam isso? A diferença de um com o outro é muito próxima. Essa diferença, ela é muito próxima, mas ela existe, né? Volume é uma coisa, capacidade é outra, mas elas estão aí bem relacionadas. Veja só. Aqui eu trouxe uma tabelinha com algumas relações de volume com capacidade. Então, já falei para vocês que 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1000 litros. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 mililitro. Essas são medidas mais usadas nessa relação, nessa transformação que nós podemos utilizar depois. Agora, e de massa? Quais são as principais unidades de medidas de massa? As principais que nós usamos são o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Também a tonelada, que equivale a 1000 quilogramas, certo? Além dessa, nós temos outras também. Temos a arroba, né? Tem várias outras medidas. E a relação das medidas de tempo, né? A relação entre as principais unidades de medida de tempo. 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 dia equivale a 24 horas. Bom, além dessas medidas, nós temos as medidas de área, temos medidas de perímetro. E aqui eu trouxe para vocês a área do quadrado. O que é a área do quadrado? A área do quadrado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, basta eu multiplicar comprimento pela altura. E o comprimento é a mesma medida da altura. Então, eu vou fazer o quê? Lado vezes lado, que vou ter lado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser lado elevado ao quadrado. Bom, e o retângulo? Como vai ser o retângulo? Também, da mesma forma, vai ser base vezes altura, que nós temos aqui, ó. A área do retângulo, então, vai ser base vezes altura, que eu posso chamar de B vezes H. E o triângulo? Como seria o triângulo, então, eu pergunto para vocês. Voltando até aqui, ó, no retângulo. O triângulo não é a metade do retângulo? Então, é a mesma fórmula da área do retângulo, só que dividido por 2, porque é a metade, certo? Mas, seguindo ainda, vamos pensar aqui no perímetro. Agora, eu vejo muitos estudantes fazerem confusão na hora de calcular área com o perímetro. Então, a área ele não sabe o que faz, se multiplica, se soma, se o perímetro soma. Bom, vocês viram aqui que nós multiplicamos, tem as fórmulas e são todas produtos. Nós fazemos a multiplicação lado vezes lado, comprimento vezes altura, né? Largura vezes altura, base vezes altura. Isso é para a área. Agora, quando eu vou fazer o perímetro, eu vou somar as medidas que delimita esse polígono. Por exemplo, aqui, nós temos o triângulo. Então, nós já até falamos aqui que a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, mas o perímetro vai ser a soma de todos os lados dele, ok? Veja aqui, só para a gente ver se nós estamos entendendo isso mesmo. Vamos calcular o perímetro e a área das figuras seguintes. Então, eu tenho um quadrado aqui. Esse quadrado, ele mede 4 centímetros de lado. Qual é a área dele? Qual é o perímetro dele? Bom, nós já vimos que a área do quadrado vai ser lado ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao quadrado. Mas não é só o 4 não, o centímetro também vai ser elevado ao quadrado. Então, como que vai ficar isso? A área é igual lado elevado ao quadrado, o lado é 4, então 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 16. Como centímetro é vezes centímetro, não vamos fazer assim, é lado vezes lado, o centímetro também vai ficar elevado ao quadrado. Então, a área desse quadrado vai ser
16 centímetros quadrados. Nós não podemos esquecer dessa medida, centímetros elevado ao quadrado, ok? Então, a área nós multiplicamos, mais o perímetro, vamos somar os lados. Vejam aqui no caso do quadrado. O quadrado tem 4 centímetros de lado. Ou seja, ele tem 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eu posso fazer que perímetro é igual a 4 vezes 4. Ou seja, o perímetro vai ser 16. 16 o quê? Centímetros. Aqui não vai ser centímetro quadrado, porque eu não estou multiplicando centímetro por centímetro, eu estou somando. Então, quando eu somo, centímetro vai ficar com o expoente 1 e ele nem aparece, então só fica centímetro. Então, o perímetro ali vai ser 16 centímetros. 16 centímetros. Bom, e para calcular a área e o perímetro do retângulo? Então, a área, muito simples, basta eu fazer base vezes altura. 4 vezes 2, olha, base vezes altura. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 metros quadrados, porque eu faço também m vezes m. Então, a área desse retângulo é igual a 8 metros quadrados. Pense, é muito importante você saber isso, que na área multiplicamos, ok? Aqui, no perímetro. Então, como que nós vamos encontrar o perímetro desse retângulo? Lembra que eu falei que o perímetro é a soma dos lados? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse lado aqui mede 4, esse aqui também mede 4. Então, eu vou somar 4 mais 4. Se a altura mede 2, essa altura também mede 2. Então, eu vou fazer 2 mais 2. E a gente pode fazer assim, então, ó. 2 vezes 4, porque eu não tenho dois lados medindo 4 metros. Então, eu posso fazer 2 vezes 4 mais 2 vezes 2, porque eu tenho dois lados também medindo 2. Fazendo essa operação, eu vou ter que 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 2, 4. Então, nesse caso, basta a gente somar 8 mais 4, como temos aqui, 8 mais 4 será igual a 12. E aí, o perímetro, então, será 12 metros linear. Então, não será elevado ao quadrado, ok? E do triângulo? Vamos ver também do triângulo? Olha, para calcular a área do triângulo, então, nós vamos fazer semelhante ao do retângulo, como eu disse para vocês, só que a gente vai dividir por 2. Então, eu posso fazer assim, ó, base, aqui a base mede 4 metros, vezes a altura, que é 3. 4 vezes 3, 12. E vou dividir por 2, que vai dar 6. Então, acompanha aqui como que fica. Então, a área vai ser base vezes altura, dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, a área desse triângulo será igual a 6 metros quadrados. Vocês viram que aqui apareceu 5. E para a área, 5 metros aqui na diagonal. E para a área, a gente não utilizou essa medida de 5. Por quê? De 5 metros? Por quê? Porque eu só preciso do comprimento e da altura. Só isso. Bom, mas quando eu vou calcular o perímetro, aí sim, aí eu preciso dessa medida de 5 metros. Então, para o perímetro, como é a cerca, é a soma de todos os lados, teremos 4 mais 3 mais 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 metros é o perímetro desse triângulo. Bom, temos também outras medidas, como, por exemplo, o bloco retangular. Como que podemos calcular o volume de um bloco retangular? Basta eu fazer base vezes altura. A base aqui é comprimento vezes largura. Então, base vezes altura, eu vou ter o volume de um bloco retangular. Bom, espero que vocês tenham compreendido como calcular essas medidas. E eu convido vocês, acesse o portal NET Escola, faça todas as atividades que estão lá, boa aprendizagem para você e um beijo no coração.